Cultivando a maneira de Deus não é apenas sobre o cultivo de milho, por que não soja? Feijão boer, amendoim, feijão nhemba, mechoeira, girassol. Testing 1, 2. Mapira, algodão e mandioca, entre outros. Cultivando a maneira de Deus não é apenas exclusiva à cultura de milho, e esta sessão lhe dará algumas diretrizes sobre como cultivar alguns tipos de culturas alternativas. Uma parte da revelação de Deus pela sua criação é a diversidade de espécies que existem em condições naturais. No cultivo à maneira de Deus, nós encorajamos agricultores a praticarem esta diversidade através de rotações, culturas de estafeta e cultivo de culturas de adubação verde. Rotações de culturas. No Cultivando a Maneira de Deus, defendemos que as rotações devem acontecer em cada terceiro ano. Divide as terras em 3 proporções iguais e aloque as primeiras 2 à cultura principal, por exemplo, milho, e na terceira porção a cultura de rotação, por exemplo, feijão verde. No ano 1, você cultiva milho em porções de 1 e 2 e a terceira porção é de feijões. No ano 2, a porção de feijões vem primeiro e porções 2 e 3 têm a cultura de milho. No ano 3 é milho. Então, feijões, depois milho novamente. Já no seu 4º ano, estará de volta à distribuição original de milho, milho e feijões. Rotações têm grandes vantagens sobre o sistema de monocultura, incluindo que fornece proteínas e vitaminas na dieta familiar. Fixa nitrogênio no solo através de legumes, que resulta em poupança de custos e melhoramento de rendimento para as culturas das seguintes épocas. Quebra o ciclo de doenças e pestes. Melhora a estrutura do solo. Espalha os riscos financeiros. Culturas de rotação são muitas e as variações são inumeráveis, porém aqui seguem algumas diretrizes gerais. Mudar as espécies monocotilodêneas para dicotilodêneas, de plantas com forma e folha comprida como capim para as com folha larga ou variada. De preferência inclua legumes tais como feijão verde, soja, feijão boer, feijão nhemba, caupi, macunde, feijão manteiga, fava ou amendoim, mas pode incluir girassol, batata doce e hortícolas. A terceira porção de rotação pode ser subdividida mais para incluir uma variedade de hortícolas para suplementar a nutrição familiar. Escolha a cultura de rotação dependendo do seu clima, terra e objetivos. Prepare e faça a gestão de terra de acordo com as especificações da cultura alternativa escolhida, ajustando a adubação, compasso, taxa de semente, profundidade da sementeira, desbaste e adubação de cobertura, etc. Se você não praticar rotações, vai encontrar problemas típicos de sistema de monocultura, como o aumento da incidência de pestes e doenças e um declínio de fertilidade de solo. Nos 4 anos que eu estou a fazer Cultivando a Maneira de Deus, eu nunca tive a fé para fazer a rotação de culturas. Neste ano, eu fiz a rotação num terço da minha machamba e através disso eu sei que estou a quebrar o ciclo de doença e também o equilíbrio de rendimento desta variedade ampla das culturas. Eu sei que a rotação de culturas como aquilo que fiz com o meu algodão é uma parte significante de praticar o Cultivando a Maneira de Deus de todo o coração. Culturas de estafeta.
Mixed cropping. Cultivo misto é uma prática comum na África, especialmente em feijões entre linhas de milho. Entretanto, nenhuma dessas culturas alcança o seu potencial de rendimento com esse sistema. Nós não encorajamos uma prática mista por razões de facilidade de gestão e melhor desempenho de culturas. Porém, nós sim encorajamos cultivo em estafeta se o clima permitir isto ou se existir umidade residual suficiente perto do fim da época. Quando praticamos uma corrida de estafeta, um atleta passa a batota de um atleta para o próximo. Da mesma maneira, cultivo em estafeta é plantar uma segunda cultura quando a primeira estiver cansada e morrendo. Culturas de estafeta são diferentes de culturas duplas, que são plantadas depois de colher a primeira. Tenha o cuidado de não plantar a segunda cultura de estafeta muito cedo, porque isso fará com que o rendimento da primeira cultura sofra drasticamente na fase de enchimento do grão. As culturas de estafeta podem ser plantadas em covachos nas linhas ou podem ser espalhadas debaixo do dócil quando este esteja a morrer. Um exemplo é como Dixon semeia feijão nhemba quando as folhas da planta de milho começam a morrer, normalmente no fim de fevereiro ou março. Em abril, ele colhe o seu milho e derruba as estacas. Depois, em setembro, ele colhe a cultura de estafeta de feijão nhemba. Os benefícios deste sistema incluem duas culturas num clima com uma estação chuvosa, fixação de nitrogênio, porque feijão nhemba é um legume, aumento de cobertura do cobertor de Deus, bom controle de erva daninha por efeito da sombra, como também lhe dá o direito de proteger o seu cobertor das queimadas de caçadores de ratazanas e de pasto de animais. Nos últimos 3 anos, o seu rendimento médio de feijão nhemba foi de 750 quilos, ou um pouco menos que 2 toneladas por hectare, que é incrível para uma segunda cultura naquela época seca de inverno não chuvoso. Culturas de cobertura de adubo verde. Culturas de cobertura de adubação verde também são uma parte surpreendente de toda a suficiência de Deus e, dados os climas e gestão certos, podem ser integrados nos ciclos de cultivo. As culturas de cobertura de adubação verde seriam bem apropriadas a climas de África Central e Ocidental, como também nas regiões com uma época chuvosa prolongada. Algumas variedades excelentes de legumes incluem dolichos, lablab, prepus. Usam-se variações dos 3 nomes: macuna, feijão veludo, fava coceira, feijão nhemba, caupi, macunde, alfafa, ervilha e ervilha peluda ou dos cachachos roxos, vícia vilhosa. Exemplos de monocotiledôneas apropriadas incluem trigo, centeio e aveia. Algumas espécies de culturas de cobertura como feijão nhemba, ervilha e trigo podem ser usadas como culturas de estafeta e podem ser espalhadas debaixo do dócil antes da última sacha ao secarem as folhas. Culturas de cobertura de estrume verde têm sido usadas comercialmente por muitos anos para aumentar a percentagem de cobertura do cobertor de Deus, fixar o nitrogênio, melhorar a fertilidade do solo, controlar as ervas daninhas, prevenir a erosão, fornecer forragem animal rica em proteínas, renda adicional e alimentação humana. É mesmo como cultivar o composto de machamba e as vantagens em relação ao composto são de que não precisam de ser regados e não necessitam de mão de obra intensiva. Soja é relativamente fácil a cultivar e é uma cultura de rotação excelente. Ela tem uma composição de proteína completa e é um substituto excelente para carne e ovos na dieta. Para melhorar os resultados com soja na África, você deveria incluir com bactérias de Rhizobium e deveria plantar a semente dentro de 6 horas para ter um efeito ótimo de fixação de nitrogênio. O compasso entre linhas para a soja é de 75 cm e o compasso no sulco é de 5 cm. Para adubos orgânicos, use uma profundidade de sulco de 8 cm, inorgânicos 5 cm. Aplique 350 ml de adubo orgânico por metro ou por 8 ml de fertilizante NPK.
A taxa de semente por hectare é de aproximadamente de 160 kg, a profundidade de sementeira é de 1,5 cm, nenhuma adubação de cobertura é preciso. O rendimento esperado para a soja é aproximadamente 2 toneladas por hectare. Tabela 2. Girassol. O compasso entre linhas deveria ser de 75 cm e entre covachos na linha há um intervalo de 60 cm. A profundidade do covacho é de 12 cm para orgânicos e 8 cm para fertilizantes. Coloque 350 ml de adubo orgânico por covacho, 8 ml de fertilizante NPK. A profundidade da sementeira é de 2 cm. Taxa de semente por hectare é de 6 kg. 3 sementes por covacho, depois desbaste até 2. Adubação de cobertura de 5 ml de ureia. O rendimento esperado para girassol é de 1,5 toneladas por hectare. Algodão. O compasso entre linhas é de 75 cm e entre covachos na linha 60 cm. A profundidade do covacho é de 12 cm para orgânicos e 8 cm para fertilizantes. A adubação por covacho é de 35 ml para orgânicos ou 8 ml de fertilizante NPK. A profundidade de sementeira é de 2 cm. A taxa de semente por hectare é de 25 kg. O número de sementes por covacho é de 5 e desbaste até apenas 2. A adubação de cobertura é de 5 ml de ureia. O rendimento esperado é de 1,5 toneladas por hectare. Mapira ou sorgo. O compasso entre linhas está a 75 cm e, no sulco, o compasso é de 10 cm, com uma profundidade de sulco de 8 cm. Aplique 350 ml de adubo orgânico por metro. A taxa aproximada da semente é cerca de 10 kg por hectare. A profundidade da sementeira deveria ser de 2 cm, com uma adubação de cobertura de 8 ml de ureia por metro. O rendimento esperado é cerca de 2 toneladas por hectare. Feijão Boer. O compasso entre linhas é de 75 cm e de covachos na linha é de 120 cm. A profundidade de covachos é de 12 cm para orgânicos e 8 cm para fertilizantes. Aplique 350 ml de adubo orgânico por covacho ou 8 ml de fertilizante NPK. A profundidade de sementeira é de 3 cm e a taxa de semente por hectare é de 50 kg. Semeie apenas 3 sementes por covacho e desbaste até 1 ou 2 sementes. Nenhuma adubação de cobertura é requerida. O rendimento esperado é de 1,5 toneladas por hectare. Feijão Nhemba e feijão manteiga. O compasso de linhas divide no meio a 3,5 cm e o compasso no sulco é de 10 cm. A profundidade do sulco é de 8 cm para orgânicos e 5 cm para fertilizantes. A adubação por metro é de 350 ml para orgânicos e 5 ml de fertilizantes NPK. A taxa de semente por hectare é de 60 kg. Semeando a uma profundidade de 2 cm, nenhuma adubação de cobertura é requerida. O rendimento esperado é de 1,5 toneladas por hectare. Se você vai usar feijão Nhemba como cultura de estafeta, então pode espalhar quando o milho estiver morrendo e depois faça a sua última sacha para permitir o bom contato entre a semente e o solo. Amendoim. O compasso entre linhas. Divida linhas no meio a 3,7 cm e semeie no sulco entre intervalos de 4 cm. A profundidade de sulco para orgânicos é de 8 cm e 6 cm para fertilizantes. A adubação por metro é de 350 ml para orgânicos e 5 ml de fertilizante NPK. A taxa de semente por hectare é de 80 kg, semeando a uma profundidade de 3 cm. Nenhuma adubação de cobertura é requerida. O rendimento esperado é de 2 toneladas por hectare. Trigo do inverno. O compasso entre linhas é de 15 cm ou pode espalhar se plantar em linhas. Goteje a semente nos sulcos. A profundidade de sulco é de 1,5 cm, aplicando 100 kg de semente
se em sulcos ou 120 kg se espalhar. A profundidade de sementeira deveria ser por volta de 1,5 cm. Espalhar o adubo de cobertura de 100 kg de LAN ou ureia, o rendimento esperado é de 2 toneladas por hectare. Se você semear trigo como uma cultura de estafeta, pode espalhar ao morrer o milho e depois faça a última sacha para permitir o bom contacto da semente com o solo. Mandioca. O compasso entre linhas é de 75 cm e o compasso dos covachos é de 120 cm. A profundidade do buraco para adubos ao declive da corda de terreno é de 10 cm para orgânicos e 5 cm para fertilizantes. A adubação por metro é de 350 ml para orgânicos e 12 ml de fertilizante NPK. Plante as estacas acima pelo declive da corda de terreno, plantando estacas com um comprimento de 20 cm, com aproximadamente 5 a 8 nós e com uma grossura de 1,5 a 3,5 cm. A profundidade de plantio. Meta 2/3 da estaca a uma profundidade de 13 cm. O rendimento esperado é aproximadamente de 20 toneladas por hectare. A mandioca pode ser cultivada efetivamente em terreno plano. Corte as plantas que estão prontas para colher, deixando uma base de 40 cm como cabo para puxar. As raízes têm que ser colhidas dentro de 2 dias depois de levar as estacas. Escolhe estacas de plantas livres de doença usando apenas a porção do meio da planta-mãe, não a base ou a secção do topo com folhas. Armazena as estacas na sombra em posição vertical, transplantando diariamente, mas nunca armazenar por mais de 5 dias. Plante as estacas verticalmente com uma orientação correta, de forma que a parte do topo esteja em cima. Se usar fertilizante inorgânico, previna queimar as estacas, colocando 12 cm de NPK, equilibrando num buraco pequeno impresso no solo, 10 cm de estaca acima pelo declive, 5 cm de profundidade. Alta cobertura do solo ajuda a mantê-lo úmido e friável, que ajuda facilmente para tirar a mandioca no tempo de colheita. Mandioca é uma cultura resistente à seca e produz uma raiz tubérculo de alto conteúdo de amido, que tem sido a cultura de mecanismos de sobrevivência para muitas comunidades pobres. Batata doce. O compasso entre linhas é a intervalos de 75 cm e o compasso no sulco é 30 cm. A profundidade do sulco é 15 cm para orgânicos e 12 cm para fertilizantes. Aplique 500 ml de composto por metro ou 12 ml de fertilizante NPK por metro. Plante as mudas com um comprimento de aproximadamente 30 cm. Põe raso para 20 cm e as últimas folhas ficam fora do chão. A profundidade de sementeira deveria ser 10 cm. O rendimento esperado é de 12 toneladas por hectare. As mudas de 30 cm idealmente deveriam ser mantidas úmidas num lugar fresco e sombreado por 3 dias para estimular o crescimento da raiz antes de transplantar. As plantas deveriam sair numa planta-mãe de cerca de 3 meses de idade e livre de doença. Batata doce tem um alto valor nutricional e deveria se tornar um dos alimentos básicos cultivados por todas as famílias de agricultores, mesmo se for apenas para o consumo em casa. Deus nos mostrou a importância da diversidade da sua criação e nós deveríamos estar a seguir de perto o que nós vemos nosso Pai fazer em todos os aspectos do cultivo. É, porém, vitalmente importante considerar os pobres e os acompanhar numa viagem de fidelidade com o pouco, antes de embarcar nessas tecnologias um pouco mais avançadas. O primeiro passo é encorajar o cultivo rotacional de 3 porções e depois construir nesta base para incluir a estafeta e depois culturas de cobertura de estrume verde.